Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anthony, venho através do canal para podermos dialogarmos, conversarmos, né? E falarmos um pouco na questão de ascensão espiritual. E também, né, a gente vai dar aí umas pinceladas, falar um pouquinho também sobre conexão de chama gêmea, né? E antes de mais nada, né, quero agradecer a oportunidade de podermos estarmos aqui falando sobre esse tema e também pedir para que vocês deixem seus likes, se inscrevam, compartilhem. Às vezes tem pessoas aí, inclusive o assunto que a gente vai conversar, que está precisando, assim, até mesmo poder dialogar, né? Porque, inclusive, esse processo que eu vou falar, referente até o processo da... Eu vou falar, o tema hoje é, assim, cura, né? Então, hoje muita gente, a gente se pergunta, né? O que eu preciso me curar? O que eu preciso tá aí mudando dentro da minha vida para com que eu mude, né? Então, então eu vou começar falando referente, por quê? Porque aí tem uma subdivisão, né? Muitas doenças que temos não é só desse mundo físico, não é só de agora, não é só do ambiente que estamos vivendo. Tem muitas doenças que a gente vem trazendo que é da nossa própria espiritualidade, né? E muitas doenças, elas, igual essa doença que, por exemplo, estamos passando agora, é uma doença de época, né? Que evidencia nas nossas vidas para com que possamos mudar comportamento, mudar atitude. Então, começar a observar de que forma que eu estou atuando nesse universo, o que eu posso fazer para com que possamos melhorar, né? E não tem só a doença física, mas tem igual eu disse, né? Tem muitas doenças que você fica pensando assim, de onde se origina, né? Pode se originar devido a uma mágoa. Por quê? Porque nós, se a gente observar, no universo também tem as doenças, tem a singularidade, a forma do universo, mas está tudo em equilíbrio, está inerente. Porque quando a gente nasce, as doenças já estão inerentes, né? E conforme as épocas, conforme a dinâmica do próprio universo, vai se manifestando. E se manifesta onde? Se manifesta nas pessoas, né? Então, uma das coisas que eu digo sempre, né, é a gente trabalhar a nossa espiritualidade, trabalhar o nosso eu, né, e não só trabalhar a nossa espiritualidade, como também temos que nos conscientizar que vivemos em um mundo, né, que estamos aí, vamos dizer assim, periféricos, aí, e onde temos que ter essa consciência, né, de saber o que é se prevenir, né. Então, uma das coisas que precisamos fazer é nos prevenir. Como assim nos prevenir? Porque tem muitas, assim, nós temos são manias nossas, né? Tendência também, da gente só acreditar naquilo que a gente vê. Então, muitas vezes está acontecendo ao nosso redor, aí isso acontece na casa do vizinho, na nossa casa não acontece. Então a gente não se previne, a gente não se cuida, né? Então, o próprio universo, né, ele vem mostrando, igual agora, por exemplo, com essa doença que está acontecendo, para nós mudarmos o nosso comportamento, nos conscientizarmos que nos cuidar, é como se fosse um compromisso, né? E a gente só sabe que aquilo não está de acordo, por quê? Porque começa a evidenciar em nós mesmos, nas nossas vidas. Porque nós somos um organismo, o próprio universo ele é um organismo. Então, se nós somos um micro em relação ao macro, quando o próprio universo, até mesmo com a poluição, com a forma como o planeta é tratado, isso vai responder de alguma forma, é como se fosse uma válvula de escape. Aí começa a se manifestar em nós, e que na forma de doença.
Então é mostrado que precisamos o quê? Mudar o nosso comportamento, porque da forma como estamos fazendo está errado, não está certo, né? Então, outra coisa que a gente tem que observar, que muitas doenças que acontecem com a gente, você pode ver que uma família, às vezes, ela tem uma tendência a todos terem a mesma doença. E se todos têm essa doença, é porque significa que um tem que fazer a transformação, né? Tem que estar descobrindo a causa, né? Que muitas vezes tem que se trabalhar nesta existência de uma forma assim, para saber assim, se todos têm a mesma doença, um tem que cortar o mal pela raiz, né? Que uma das formas que eu já vou até falar, né, é através da meditação, né? Quando você começa a meditar, então você entra em fusão com o universo, em sintonia com o universo. Então, muitas informações, né, até mesmo para poder fazer o tratamento científico, né, porque a gente tem que estar... porque a ciência e a saúde, elas andam lado a lado. Não é porque muitas coisas a gente percebe que a gente já vem vindo, já é uma tendência, que nós não vamos fazer o tratamento. Porque anda lado a lado, até mesmo os médicos, por exemplo, cientistas, vão estar descobrindo, de acordo com a época, o antídoto para aquela doença que às vezes você tenha, né? Então, o sim, o não, ele já existe. Então, o não, ele não existe. Então, nós, seres humanos, temos que criar uma propriedade de a gente criar o sim, criar essa condição. Não acreditar na doença. A doença, ela já existe. Agora, você tem que começar a incutir dentro de você e a trabalhar. Por quê? Porque você tem suas células. Porque as suas células também têm, né, todo o processo que tem que entrar em harmonia, que você tem que estar falando para sua mente. Então você quem cria, você fala, não, eu já sou curado, eu já estou curado. E tem que procurar se melhorar nas questões que vai ser plausível até mesmo para a cura, né? Então, como você se projeta, né? Porque tem muita gente, por mais que esteja tomando o remédio certo, ou esteja fazendo as orações certas, fazendo o trabalho correto, tem muita gente que ela não se projeta curado. A tendência dela já é se projetar de uma forma com a própria doença, já se projeta doente. Então, aí esse processo vai ficar mais difícil também, né? Quando você vai transcender até na questão de pensamento, então você tem que transcender já baseando na cura, né? Procurando o que você pode fazer de melhor para você. Porque na realidade, se você está passando por algum desconforto, vamos dizer assim, é porque tem um descontrole, está existindo um descontrole dessas células, né? E você precisa fazer o quê? Colocar em harmonia, né? Por quê? Porque quando você coloca o seu corpo em a sua célula, por isso que as pessoas perguntam, mas o Antônio, eu falo, não, eu falo com as minhas células, para elas fazerem o trabalho delas direito, porque não, como é um organismo dentro de outro organismo, dentro de outro organismo, dentro de outro organismo, então você começa a ver que existe um infinito dentro de você mesmo. E se você está cheio de mágoas, cheio de vingança, cheio de ódio, como que é que as toxinas do seu corpo vai ficar? Na verdade, a imunidade, você pode até ver o vírus, né? Ele trabalha para quem está com a imunidade lá embaixo. Então, uma forma de pegar, né? E até mesmo ele aproveita essa sensação, né, de depreciação de si mesmo. Então, você sempre tem que estar se valorizando e trabalhando com o quê? Com a cura, né? Então,
E muitas vezes a gente não aceita, a gente é tão cético, né, que não aceitamos que existe uma espiritualidade. E o que a gente faz? A gente fala assim para a gente fala com as pessoas, né, tem muitas coisas que a gente não aceita pelo amor. Então uma forma de a gente estar se curando dentro de nós mesmos é lutar em prol do amor incondicional. Porque muitas vezes quando a gente não aceita pelo amor, fazer a luta em prol do amor incondicional, aí vai ser pela dor, que é mais difícil. O caminho é mais longo e existe um sofrimento muito grande, né? Então, quando nós tomamos consciência que é necessário ser tratado, né, um comportamento, né, que nós temos conosco mesmo, né? Então, aí o que a gente faz? Uma coisa maravilhosa, você estende a sua vida, até mesmo para viver no mundo físico, nesse planeta, né? Por quê? Porque quando você começa a se conscientizar, entrar em harmonia com o universo, aí o que você faz? Você vai estender o quê? Você vai ter qualidade de vida. Então você quem faz a extensão da sua vida. Quando você começa a perceber assim, né, que você tem aquela prevenção, que você se cuida, que você se preocupa com o outro, não é só você. Quando você se preocupa com o planeta, a forma como você trata, como é que você trata o seu lixo, por exemplo, né? Você faz a reciclagem, o que você come, o que você ingere, né? Será que você também pensa no que você come? Então pessoal, tanto que, por exemplo, assim, a gente só acredita no tangível, né? E o intangível, tem muitas coisas que é invisível, inclusive, por exemplo, essa pandemia que que estamos passando ainda, né? Então, muita gente não entende a curva. Por quê? Porque é invisível, né? Então, para as pessoas compreenderem como que tem que trabalhar na questão, as pessoas elas têm que apalpar, elas têm que ver, e não é necessário. Entendeu? Então, a doença, ela existe, né? E vem de forma adequada até com o ambiente em que a gente vive. Agora, nós que precisamos transformar. Precisamos fazer o quê? Objetivar, orar pela cura, né? Porque se você ficar orando, porque eu estou doente, então você vai incutir isso no universo, né? Então, e mudar a vibração, né? A gente tem uma mania, isso é mania também, falo de manias, né? Um vício de estar sempre, no caso assim, vibrando e canalizando nas coisas negativas, né? Então, quando a gente começa a acreditar na saúde, né, e a gente se projetar no universo, né, aí a gente vai acreditar na extensão da vida, né? Aí nós vamos começar a mudar o significado, né? Então, pessoal, pense nisso, né, que a gente acabou de dialogar. Gostaria que deixasse seu comentário, né? E assim, vamos nos projetar na cura, né? Independente da doença, né? Não deixar de se cuidar, que é o primordial, a prevenção é o primordial. E nos conscientizar de que a doença ela existe e não trabalhar em cima das vibrações negativas. Então, desde já agradeço, né? Desejo boa sorte para todos, né? E no outro vídeo eu falei sobre o bolo do amor incondicional. Quero que vocês deixem o comentário, tá bom? Obrigado, boa tarde.